Diogo, portador de uma palavra de salvação. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Amém. Eu cresci ouvindo aquele ditado, né? Ditado popular, né? Mas o povo crente é o mais feliz da face da terra. Então você tem que estar feliz essa noite, meu irmão, glorificar o nome do Senhor. Queria desejar a todos os papais presentes, né? Um feliz Dia dos Pais. Um dia abençoadíssimo, né? Se o Senhor te escolheu para gerar uma vida, para ser um papai, pode ter certeza, meu irmão, que você é privilegiado, tá? Que Deus venha derramar sobre sua vida muitíssimas bênçãos. Eu gostaria de fazer menção de dois textos. O primeiro encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler do verso 26 a seguir. Hoje é um culto de ceia e é o culto mais importante. O povo que ainda está aqui na terra, o povo que espera Jesus. Todos os cultos, meus irmãos, são cultos importantíssimos. A gente não deve desmerecer nenhum tipo de culto, mas hoje é o culto mais importante. Sabe por quê? Eu e você estamos fazendo algo que Jesus não faz, e vocês vão entender nessa noite. No verso 26 de Mateus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, isso já fazem 2024 anos. Agora vocês imaginem como está o coração de Jesus nessa noite, olhando para nós aqui nessa igreja abençoada, nesse culto abençoado, imaginando: papai, eu quero descer lá, eu quero buscar o meu povo santo e escolhido para cear novamente com eles, pai, porque eu já preparei todo esse banquete, todo esse jantar maravilhoso, e eu quero lá buscar minha noiva. E sabe o que me deixa triste muitas das vezes, meus irmãos? É que os nossos irmãos, muitos de nós aqui que estão presentes, não dão importância para o culto de ceia. Arrumam outros compromissos, arrumam outros afazeres, sendo que era para todos nós corrermos aos pés de Jesus, estarmos aqui nessa noite fazendo memória dele, memória daquele sacrifício que ele fez lá naquela cruz do Calvário, por mim e por você, por remissão dos nossos pecados. Quem seríamos nós, meus irmãos, nessa noite sem Cristo Jesus? O que seria de nós se nós não tivéssemos Jesus? Então, irmãos, venhamos valorizar este culto, esse culto maravilhoso, que é em memória de Jesus. Ele só vai tomar novamente quando nós estivermos na glória, todos juntos reunidos. E olha o que Jesus disse em João, capítulo 14, no verso 2 a seguir: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É uma promessa de Jesus. Ele já veio, ele esteve aqui na terra, ele se sacrificou por mim e por você, e ele está do lado do Pai. Então ele já está lá, já preparou a morada, já preparou a nossa morada eterna. Tudo está pronto, só falta o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, essa passagem que o Senhor fez cair no meu coração é para que nós possamos estar perto de Jesus, valorizando este culto e ceando junto com Ele, em memória de mim, assim como disse Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vou chamar a diaconisa Jocely para dar uma palavra de salvação. Saudo os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, João 16, 33. Nesse versículo aqui, Jesus, poucos momentos antes dele ser preso no Getsemane, ele falou para os discípulos: e
e vem até os dias de hoje para nós refletir. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava nos preparando, né? Assim como ele preparou os discípulos, que ele ia ser preso e os discípulos iam ficar sem Jesus. Assim a gente se sente às vezes aqui nesse momento. Nós somos agraciados, todos os que o Senhor escolhe são agraciados, né? Porque a gente tem aflições no mundo, né? Muitas coisas ruins acontecem, porém a gente tem o Espírito Santo que nos consola. O Espírito Santo, ele está conosco todos os momentos, na nossa dor, na nossa tristeza. E muitas pessoas não têm isso, infelizmente. Por isso que muitas pessoas, quando passam processo difícil, depressão, ansiedade, separação, qualquer ocasião, o diabo ele vem, elimina a mente dele. Muitos cometem até suicídio. Mas os que buscam força no Senhor, Deus dá força. E a gente precisa, dependemos de buscar mais de Deus. Quanto mais a gente busca em Deus, mesmo a gente estando fraco, Deus ele se faz presente, irmãos. A nossa fraqueza, Ele entende e Ele nos surpreende quando a gente busca por Ele. Não é fácil. O mundo jaz do maligno, como a Bíblia diz. Mas a gente, como Ele pediu, temos que ter bom ânimo para vencer o mundo assim como Ele venceu. Ele veio no mundo como homem. Ele não veio com superpoderes do céu. Ele veio como homem, ele sofreu, ele sentiu frio, ele sentiu dor, para nos provar que a gente também pode. Não se sinta inferior, não se sinta menos, não se sinta pequeno, porque aquele que o Senhor escolhe, Ele faz grande, Ele faz ser vencedor. E é isso que a gente tem que levar para as outras almas que estão se perdendo. Nós podemos não ter nada nesse mundo, mas ter o Espírito Santo é o suficiente. Porque esse mundo é uma passagem, irmãos. É só uma passagem. Toda dor, todo sofrimento vai ficar. Se a gente continuar em Cristo Jesus, reconhecer Ele como seu único Salvador, essa passagem vai se encerrar e logo, logo a gente vai estar com Cristo. Temos bom ânimo, não é fácil, mas a gente vai vencer com Jesus Cristo. Amém. Vou convidar o Diácono Ramon para fazer uma oração pelos dizimantes e ofertantes. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Irmão, é motivo da gente estar alegre na casa do Senhor. Hoje é um dia maravilhoso aqui na casa do Senhor. É motivo da gente se alegrar. Às vezes a gente vem com um semblante triste, né? Às vezes cansaço, às vezes falta um pai. Mas eu quero te dizer, o maior pai que a gente tem está no céu. E hoje ele está olhando para a gente. Estamos aqui, amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nesta noite, Senhor, peça ao Senhor, Pai, que derrame as tuas bênçãos sobre os irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, os que vão ofertar, os que vão, Senhor, dizimar, aqueles que também não têm o pão, Senhor, mas eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio, Senhor, em Ti, que o Senhor abra as janelas do céu e as bênçãos serão derramadas sobre essas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que aqui entrou, Senhor, mas que cada vida que aqui entrou, Senhor, pegue, Senhor, a Tua palavra e guarde no coração, Senhor, para que o inimigo não roube, Senhor. Que amanhã, sendo uma segunda-feira, Senhor, esta pessoa se lembre da Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Amém? Chama a irmã Kathleen para cantar um louvor. Quem conhece esse louvor pode cantar comigo.
Não tem nada rocha bem junto a ti.
Aleluia. Pedir a atenção dos irmãos um pouquinho aqui na frente. Nós vamos estar passando o vídeo com os avisos e logo depois vamos estar passando para a palavra com o pastor Fabiano. Culto de adoração. Domingos, às 19 horas. Convide mais alguém. Aulas de violão. Segundas às 19h30. Não perca. Quarta da bênção. Louvor, ensino da palavra, oração, às 19h30. Jovens ressurretos, palavra, louvor, comunhão. Quintas às 19h40. Escola de Milagres, sextas-feiras às 19h40. Culto nos lares, ação social, cultos evangelísticos. Participe conosco. Santa Ceia, segundo domingo de todo mês, a partir das 19h. E a REC? Juntos somos mais fortes. Tá chique o negócio, meu irmão? Esses são os avisos. Os irmãos estão bom? Amém. Glória a Deus. Eu acho que a feijoada hoje, no Dia dos Pais, foi pesada, né, irmão? Oh, glória. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Amém. Queridos, abra a tua Bíblia comigo, Mateus. Mateus, capítulo 26, 21. Eu não sei falar sobre vitória, eu não sei pregar sobre campanha, eu só sei pregar sobre relacionamento de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre o relacionamento. Glória a Deus. Mateus 26, versículo 21. A partir do 21. Glória a Deus. Mateus 26, versículo a partir do 21. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês há de me trair. Muitos aflitos eles protestaram um após outro: Certamente não serei eu, Senhor. Respondeu Jesus: Um de vocês, que acabou de comer da mesa da tigela comigo, vai me trair, ou há de me trair. Eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento hoje. Relacionamento com Deus. Todo relacionamento do ser humano, ele tem o seu propósito na cruz do Calvário. Porque o ser humano ele foi feito para se relacionar. Deus, querido, nunca fez Adão para ser jardineiro. A gente pensa que Deus criou primeiro o Adão e depois ele colocou Adão no jardim. Não, primeiro Deus fez primeiro o jardim. A Bíblia diz em Gênesis que só descia o orvalho porque ainda não havia homem para lavrar. Segunda coisa que nós aprendemos errado com a religião: Deus nunca criou o homem do barro. Você pode ler lá, não está escrito isso. Deus formou o homem do barro. Formar é diferente de criar. Formar é trazer algo existente que já estava na terra. Ele pegou, formou. Ele não criou o homem do barro. Ele formou e colocou no homem o fôlego de vida. Então ele se tornou imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança? Pensa como Deus, fala como Deus e tinha os atributos de Deus até antes do pecado. Os atributos comunicáveis, que eram paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão. O homem tinha todos esses atributos. E a Bíblia diz que quando você lê Lucas, a genealogia de Jesus de Lucas, quando chega terminando a genealogia, fala Sete, filho de Adão, e Adão
filho de Deus. Adão nunca foi jardineiro de Deus, Adão era filho. Deus fez o homem para ser filho, Deus não fez o homem para ser criatura. Deus fez o homem para ser filho. Só que acontece o quê? Que o homem, por desejar mais o conhecimento do que a sabedoria, ele quis trocar a sabedoria do alto pelo conhecimento. Deus disse, olha, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento. E quando Deus vira as costas, Satanás entra em cena. E a primeira coisa que a gente vê é que Eva, ela acaba cedendo a Satanás. Eva cai e o relacionamento de Deus agora muda. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem para toda a tarde descer no Éden para ter relacionamento com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Deus sabia como é que Adão deitou, como é que Adão trabalhou. Deus sabia todas as coisas, irmão, mas Deus tinha prazer de descer toda a tarde no Éden e andar face a face com Deus, porque antes não tinha pecado. Ele via Deus face a face, caminhava com Deus no jardim toda a tarde, porque ele era puro, ele era eterno, ele ainda tinha os atributos de quando foi criado. Mas quando ele bateu o olho, quando Eva bateu o olho, porque a Bíblia diz que as tentações vêm por duas coisas: vem pelos olhos, soberba da vida e soberba dos olhos. Foi por onde Eva pegou. Nenhuma pessoa é tentada sem primeiro visualizar. Você primeiro visualiza, depois você deseja. E esse foi o pecado de Eva. A Bíblia diz que ela olhou a árvore e desejou, quando Satanás apontou qual era a árvore. Então Satanás nunca vai colocar alguma coisa para você ouvir, alguma coisa para você pegar. Primeiro ele vai colocar à frente dos teus olhos, para você olhar e desejar. Então você é levado pelo desejo. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles pecam, eles se escondem de Deus, e o Senhor não faltou encontro, irmão. No mesmo horário daquela tarde, Deus desce no jardim. Só que agora eles estão em pecado, porque eles trocaram a sabedoria do alto pelo conhecimento. E nós vivemos a geração do conhecimento. Nunca se pregou tanto sobre amor. Hoje todas as igrejas estão abertas sobre amor, mas não dá para contar no dedo em quantas delas tu pode bater amanhã e pedir uma cesta básica para ver se tu ganha. Pode contar no dedo quantas delas tu vai chegar lá e pedir para falar para o pastor para ver se tu acha o camarada. Não dá. Ou tá, mas não. É difícil, porque prega um amor falso, um amor por interesse. A Bíblia diz que amor por interesse é maligno, irmão. Nós não podemos ajudar a abraçar alguém por interesse. Certa feita, a gente entregando o sopão, um camarada chegou para nós e disse assim: pastor, eu sei porque tu vem aqui toda quarta-feira, toda terça-feira, a gente entregava nas terças. Eu falei: por quê? Tu quer levar nós para a igreja, né? Tu quer me levar para a tua igreja, né? Eu falei: não, cara, eu vim aqui trazer comida, você precisa para comer? Não, estou de olho em vocês. Vocês querem me levar para a igreja? Eu falei: não, querido, eu não venho por interesse, porque se tem um interesse, é claro, a gente quer a salvação, mas eu não quero que você venha congregar comigo. Eu quero que você aceite Jesus e vá congregar em qualquer lugar. Quantas vezes já ouvi de boca de pastores meus dizer assim: ó, se aquela família não está dando fruto, Fabiano, não perde tempo com ela. E às vezes ligar: pastor, a família está precisando. Não, nem perde tempo, porque eu olhei no sistema, não são dizimistas. Não perde tempo, porque primeiro os domésticos da casa. Eu falei: mas eles também são da casa. Então o amor pregado, mas fingido. Fala bonito, desperta bonito, tem veste bonita, mas não vive, não consegue viver. E Deus não veio com interesse. Ele chegou ali à tarde, irmão.
na mesma tarde, Adão e Eva escondidinho, porque ouviram a voz de Deus chegando no jardim. E eles deram: Adão, cadê você? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E ele chega, se entrega, e ele fala: Senhor, estou aqui. E ele diz: Adão, por que você se escondeu, Adão? Ele disse: porque eu ouvi a tua voz e tive medo. Mas por que teve medo, Adão? Note a conversa de Deus. Deus em nenhum momento pergunta a Adão sobre o pecado. Em nenhum momento ele toca no pecado de Adão. Ele sabia que Adão tinha pecado, ele sabia que Eva tinha pecado, mas ele não quer saber. Ele pergunta: mas por que tu teve medo, Adão? Porque eu estava nu. E ele também não toca no pecado. Ele faz uma outra pergunta: quem te disse que tu estava nu, Adão? Ele disse: é que a gente comeu da árvore do conhecimento. E ele disse: mas Senhor, tu comeu dele? Senhor, eu comi, mas a culpa não é minha. O homem, quando come o fruto do conhecimento, ele se corrompe, irmão. Ele perde agora os atributos de Deus, a misericórdia. E ele começa a fazer aquilo que todo ser humano faz: dá o tapa e esconde a mão. Senhor, a mulher que tu me deu, ou seja, se tu não tivesse me dado essa tranqueira aí, eu não tinha pecado. Jogou para ela. E Deus vai lá falar com ela: Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que tu fez. Se tu não tivesse criado a serpente, nada tinha dado errado. Aí ele olha para a serpente olha para trás, não tem quem culpar, né, irmão? Ela diz: olha, tu vai se rastejar e tu vai comer do pó da terra. É por isso que todo homem que anda na carne, Satanás tem legalidade para tocar em você, porque ele come o pó da terra. Todo homem que não anda no espírito, mas anda na carne, Satanás tem legalidade para tocar. Por isso que você está enfermo. Por isso que tem gente que está dentro da igreja, está em depressão, crise de ansiedade, porque não anda no espírito, anda na carne. Romanos capítulo 8: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, vírgula, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o espírito, porque Deus é o espírito. Então, se eu quero andar no espírito, eu não posso andar na minha alma, irmão, porque a minha alma, ela quer coisas boas. A minha alma, ela quer um carro novo. A minha alma quer uma casa nova. A minha alma quer uma mobília nova. A minha alma quer que o meu esposo seja perfeito, que a minha esposa seja perfeita, que o meu filho seja perfeito. A minha alma só quer coisa boa. A minha alma não quer saber de Deus. A minha alma, ela quer desfrutar as coisas daqui. Então tem muitos que estão hoje caminhando com Deus e não conseguem ter relacionamento com Deus, porque ainda vivem na alma, não aprenderam a viver no Espírito. Eu te convido nessa noite a caminhar no Espírito. Aleluia. Nós vemos que quando Jesus ele andou com os 12 discípulos e ele disse: olha, um de vocês aqui é o diabo. Algumas passagens dizem: um de vocês há de me trair. Só que no culto tinha um que estava na alma, e aquele que segurava o dinheiro, que andava com a oferta na alma, ele não entendia o que Jesus falava. Ele achava que Jesus ia ser um revolucionário, que ia chegar em Israel, ia derrubar o trono de Roma em nome dos judeus, e os judeus não seriam mais governados. Então Judas se frustrou com o ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus não fazia aquilo que ele desejava. Muitas pessoas estão dentro da igreja frustradas, porque Deus não trabalha da forma que eles querem, e nunca vai trabalhar, porque nós não entendemos que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Enquanto a religião prega o contrário, ela conta que Deus vai fazer na tua vida. Faça uma campanha de 7 dias, porque trabalha para Deus e Deus vai trabalhar para você. Aonde está isso na Bíblia, irmão? Isso é irresponsabilidade, faz para o povo. Que o povo se mata de segunda a segunda esperando algo em troca. Deus nunca trabalhou com barganha. Porque ele não. Como é que você vai barganhar com uma pessoa que já deu tudo para você? Como é que eu vou barganhar com Deus que já me deu tudo? E o que é tudo, irmão Fabiano? Ele me deu Jesus, a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Irmão, você tem coragem de dar teu filho?
para morrer por amor ao teu vizinho? Você teria essa coragem de dar o que você mais ama? Você que tem uma criança no colo aí, você tem coragem de dar ele em sacrifício por amor a uma pessoa que tu nunca viu? Mas Deus deu essa coragem, porque Ele amou o mundo de tal maneira. E você tem que entender, porque você só entende Deus pelo relacionamento, não é por entretenimento. Avivamento, querido, não é a tampa da chaleira voando, mas é o fundo caindo. Avivamento é você vir para o culto, querido, e não é você sair para casa alegre, o culto foi uma bênção, não, é você sair triste contigo mesmo, e você dizer, cara, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu quero mais, eu preciso de mais. Avivamento, querido, é você ser confrontado pela palavra de tal forma que você não fica conformado mais andando numa vida rasa. Você quer ter prazer no Espírito de fazer as coisas em nome de Cristo. O maior prazer do camarada avivado é quando ele acorda de manhã, ele adora o Senhor, seja deitado, seja em pé, não importa, ele já coloca Deus como principal. Quem anda no Espírito não se desliga. Quem anda na alma só liga no sábado e no domingo, na terça, na quinta, na quarta, e depois desliga e não lembra nem que foi pregado mais. Ou seja, o culto virou atrativo. Temos que botar faixa, Chico Bola de Fogo, para atrair o povo, porque o povo não quer mais se relacionar com Deus. Daí nós temos dois tipos de pastores nesse tempo. Nós temos pastores de Gadara que cuidavam dos porcos, e temos pastores de Jerusalém que cuidavam de ovelhas. Os pastores dos porcos, eles não se preocupam com a libertação do gadareno, se preocupam com o dinheiro dos porcos, não. Quando Jesus chegou em Gadara, querido, ele já chegou lutando contra ele, já chegou, Satanás já se rendeu a ele. Por que Satanás se rendeu a Jesus quando ele chegou? Porque quando eles estavam, lembra? Para chegar em Gadara, eles pegaram um barquinho e veio uma tempestade. E Jesus estava dormindo no barco. Alguém disse, mestre, a gente vai morrer, não te importa de deixar a gente morrer aqui? Jesus levanta e diz, acalma mar, acalma a tempestade. Quando ele chega em Gadara, a luta já foi vencida no mar. Satanás já se joga, quem és tu, ó filho gadareno, para que vieste me atormentar? Filho Nazareno, aliás. E ele pergunta, quem são quantos aí? Somos uma legião. Então sai dele, deixe nós pelo menos entrar nos porcos, porque Satanás, quando ele vem fazer o mal para você, ele não pode voltar de mão vazia para o inferno, irmão. Por isso que todo feiticeiro, quando ele faz alguma coisa para crente, ele está pego, porque chega, se o crente ele está alinhado com Deus, não pega no crente, e volta para onde? Volta para quem pagou, volta para quem enviou, porque Satanás não volta de mão vazia, porque ele foi pago para fazer. Então ele volta para o camarada que fez. E a situação do feiticeiro, ó, buraco, enfermidade, não vai. Aí a Bíblia diz que quando os porcos se jogaram no precipício, todos os pastores fugiram, mas depois se reuniram para expulsar Jesus, porque eles não querem a pureza do gadareno, eles querem os porcos. Não importa se o camarada não tem mudança, ele dizima, deixa ele na igreja, deixa ele pregar. O camarada bebe e fuma, deixa ele cantar, deixa ele pregar. O pastor desse cara é pastor de porco, porque o porco ele se importa com aquilo que recebe. O pastor de porco ele quer a carne do porco, ele não quer a pureza da ovelha. Enquanto o pastor de Jerusalém, ele confronta e ele não deixa a ovelha ficar inchada, ele corta a ovelha, ele corta, ele tira o peso da lã. Então a gente vê o primeiro sacrifício no Éden. Por quê? Porque quando Adão peca, nós aprendemos assim, irmãos, o pecado faz distinção. A gente pega lá Isaías, do tempo da lei, e diz assim, olha, o pecado faz distinção entre o homem e Deus. Então você não pode pecar. Aí você vai para o culto, você só ouve dizer sobre pecado. Você vai para o culto de doutrina, você só ouvia sobre pecado, mas não ouvia sobre relacionamento. O que aconteceu?
aconteceu? Olha a geração que está aí. Uma geração que tem medo de pecado, mas peca. Mas não tem relacionamento com Deus, não conhece Deus que serve. Porque foi ensinado a vida inteira que o pecado faz distinção entre você e Deus. Irmão, nós estamos no tempo da graça. Quando Deus escolheu o Juninho, e isso está lá em João 15,16, não fosse vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, para que vai ter fruto. Ele sabe quantas vezes o Juninho vai pecar. Ele sabe quantas vezes ele vai cair. E ele já foi perdoado na cruz, irmão. Aleluia. Já foi. E a gente fica tão concentrado, irmão, em viver em regras. O problema é que você foi ensinado na outra religião a andar por regra. E quem anda por regra não honra. Nós temos que viver por honra. Quem anda em regra, irmão, ele aponta quem errou. Ó, pastor, não quer dizer nada, mas a irmã cortou o cabelo. Ó, não quer dizer nada, mas a irmã lá. É só alguém quebrar a regra que o outro já aponta. Não honra, mas a Bíblia nos ensina pelo tempo da graça que é por honra. Aí quando Jesus chega e pergunta, Deus não apontou o pecado de Adão, ele perguntou: quem te disse que tu estava nunca? A voz de quem tu está ouvindo agora, homem? Deixou de ouvir a voz do céu para ouvir a voz da terra? O Senhor está falando para alguém aqui: qual é a voz que tu tem ouvido nesses dias? A voz da terra ou a voz do céu? A voz da terra diz que tu coloca dúvida na tua mente. A voz da terra diz que tu não pode nada. A voz da terra diz que tu é incompreensível, que ninguém te ama, ninguém te quer. A voz da terra diz que não vai dar certo. A voz da terra te coloca ansiedade, coloca depressão. A voz da terra é a voz do inferno, querido, que não quer que você celebre, quer que você seja um derrotado. Todo espírito de medo e de dúvida não vem de Deus. A Bíblia diz que os medrosos, os covardes, é o primeiro da lista para ir para o inferno. Está lá, Apocalipse 8:21. E ficaram de fora os covardes e os tímidos. Covardia não vem de Deus, irmão. É por isso que nós temos que buscar espírito de ousadia, ser ousado. Aí o Senhor olha para Adão e fala assim, Adão fala assim: Senhor, eu pequei. E a Bíblia vai dizer que Deus dá o quê? Fere, faz um sacrifício no Éden e dá roupa e dá uma pele para Adão. É por isso que Efésios 1:3, se não me engano, diz assim: que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É por isso que Jeremias 1:4 diz que antes que fosse formado no ventre da tua mãe eu já te conhecia. É por isso que Salmo 139, 16 e 17 diz que antes ele escreveu a minha história no seu livro antes de me conhecer. Por quê? Porque lá no Éden, quando Adão pecou, Deus teve que matar um cordeiro para fazer a roupa para Adão. E o cordeiro simboliza Jesus, porque é o cordeiro quem cobre o pecado. No jardim do Éden, Deus usou o primeiro cordeiro para cobrir o pecado de Adão, porque quem anda pelo Espírito, ele não expõe o pecado do outro, mas ele cobre. Aleluia! Ele cobre, ele guarda, ele defende, ele entrega a Deus. É por isso, querido, que Deus sempre vai te colocar a trabalhar naquilo que tu é mais fraco. Te prepara, a tua fraqueza, é nisso que Deus vai trabalhar. Jesus foi morto aonde? Na cruz. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O sacrifício já estava na casa de Jesus. O carpinteiro trabalha com o quê? Prego, martelo, madeira. E Jesus era o cordeiro. Tu já conheceu um carpinteiro que nunca deu uma dedada no dedo, nunca deu uma martelada no dedo? Quantas vezes, né? Nós aqui, quanta marteladinha no dedo. Certo? Cada martelada no dedo o pai dizia: calma, filho, vai te acostumando com a dor. Eu já estou te amaciando pela dor, já. Te acostume. Prego, martelo, madeira. Quando Cristo foi crucificado, o que tinha? Prego, martelo e madeira.
quando Adão e Eva, eles pecam, Deus dá o cordeiro, dá Jesus para eles. A igreja aponta para Cristo de Gênesis e Apocalipse, querido. Quando Noé salva a humanidade, a primeira vez que a palavra é registrada na Bíblia, não é no Novo Testamento, é em Gênesis 6. Mas Noé achou graça diante de Deus. E Deus falou para Noé: faz uma arca. Quais são os utensílios para construir uma arca? Prego, madeira, aleluia, e martelo. A arca já apontava para Cristo. Glória a Deus, aleluia. No Éden, quando Adão ele tentou usar folhas para cobrir o seu pecado, mas Deus tirou as folhas e colocou a roupa do cordeiro. O relacionamento de Deus com o homem é aquilo que 1 Pedro 3 diz, que o marido deve amar as esposas assim como Cristo ama a igreja, e as esposas devem ser submissas ao seu marido assim como a igreja é submissa a Cristo. Quando você faz isso, o que é submissão, irmão? Submissão não é ser escravo. Ser submisso é entrar em acordo. Deus não fez o homem para andar na frente e a mulher sendo arrastada atrás. Deus fez o homem e a mulher para andar lado a lado juntos. A mulher é a disjuntora. Irmão, a mulher sempre foi melhor que o homem. É só tu olhar a matéria-prima. O homem foi feito do quê? Barro, mole. Pega uma gripe, já chama a família, quer assinar atestado, acha que vai morrer. Qualquer enfermidade já fica mole, já está ruim. A mulher foi feita do quê? Osso. Olha a matéria-prima, forte. Irmão, a mulher, meu Deus, a mulher ela cuida do filho, bota o leite para ferver, atende o telefone e escreve ao mesmo tempo. Nós ficamos de olho só no leite. Alguém já ferveu leite aqui? Tu dá uma piscadinha? Irmão, nem para cuidar do leite nós presta. A mulher é melhor que o homem. A mulher ela enxerga coisas que o homem não vê. É por isso que tem um ditado aí fora: quanto sentido tem o corpo humano? 5. Mas a mulher tem 6, irmão. O corpo humano, o homem tem. O homem só consegue ver aquilo que ele enxerga, só consegue ouvir aquilo que ele quer ouvir, só consegue sentir aquilo que ele quer sentir, consegue sentir o cheiro daquilo que ele quer. Mas a mulher, ele siga, ela tem o seu sentido. Ela bate o olho no relacionamento, ela já diz: ó, aquele camarada ali não confia que vai dar ruim. Vai por mim. Ó, essa situação aqui, eu sempre digo: se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouve a tua esposa. A tua esposa, ela enxerga coisas que você não enxerga. A gente enxerga muitas vezes só aquilo que a gente quer ver. A gente quer andar pelos nossos olhos. A mulher não. Porque ela é disjuntora. A disjuntora é auxiliar. Então, quando você honra a tua esposa, quando você honra o teu esposo, você está dizendo no mundo espiritual, assim como quando você não adultera, o que é honrar? Quando você não adultera, quando você não entra em conflito com a tua esposa, você está dizendo no mundo espiritual, assim como Cristo não tem outra igreja, eu não tenho outra esposa. Assim como a igreja não tem outra esposa, não tem outro Cristo, eu não tenho outra esposa. Relacionamento é isso. E a cruz do Calvário, ela também faz parte do relacionamento, porque assim como Cristo ama a igreja, Cristo nunca expôs o pecado da igreja. Se o marido ama a esposa, ele não expõe o pecado da esposa, porque o esposo foi chamado para proteger e não para expor. Eu e você fomos chamados para proteger a esposa, não expor ela. Não expor as coisas que acontecem. Você protege, você dá a vida pela esposa. A mesma coisa a esposa.
A esposa, ela precisa ser imitador de Cristo. Ela também não pode expor o marido. Ela tem que proteger. Agora, marido frouxo, esposa frouxa, ele se expõe. E já, olha, irmão, a gente já teve casal já há uns 15, uns 14 anos. A gente vê cada coisa por aí. A gente já foi atender pessoas que a esposa fala: meu marido, você é um banana. Não sei nem por que casei. E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. E o cara chorava na nossa frente. E eu olhava para ele e falei: não é que é um banana mesmo? Nem para tomar atitude na frente, nossa, o cara ficava ali. Irmã general, queria fazer tudo, não deixava o marido fazer nada. Eu falei: cara, se tu não deixar teu esposo fazer, ele não vai fazer. Você quer fazer tudo, você quer correr na frente? Tem que haver uma concordância. Tem esposa que não deixa o marido ser esposo, não, vai fazer tudo. Ah, não tenho paciência, Azar, eu tenho quem mandou casar com ele. Te vira, foi você que escolheu. Agora você tem que aprender a deixar ele ser esposo. A mesma coisa a esposa, ele não deixa a mulher ser esposa, ele quer fazer tudo. Nós conhecemos o obreiro, né, amor? Tadinha da mulher. A mulher era um sabão em pó, aquele sabão, era por uma semana só. Fazia um pedido do mês e não podia mais comprar nada, né? Nada, irmão, nada. E ele comprava tudo. Irmão, quem que domina a cozinha? É o homem ou a mulher? É a mulher que faz comida, geralmente. Quem está mais lá lidando? O homem está trabalhando, está na rua. Quem sabe que entra, que sai, o que tem dentro de casa é a mulher. E o camarada, ele não fazia nada, ele comprava do jeito dele, você fala com a mulher, e às vezes a criança, o filho pedia alguma coisa dentro de casa e ele não dava. Só no outro mês. Aí como é que um filho de um cara desse vai ficar na igreja? Que vê o pai pregando, botando fogo na igreja, mas em casa é um miserável. Vê a mãe pedindo as coisas e não pode comer, porque só por outro mês. E assim como é com as coisas. Presbítero, homem de Deus. Relacionamento, querido, ele tem que ser mútuo. E uma coisa eu vou falar para você. Agora eu quero falar aqui de relacionamento de grupo de pessoas. Jesus tinha 12. Mas você nunca vai ver Jesus sendo pego disperso. Jesus sabia que alguém ia trair ele, porque era necessário que se cumprisse a palavra. Então entenda, você tem que estar preparado para a traição. Todos nós vamos ser traídos um dia. É inevitável. Todos nós um dia vamos ser traídos. Principalmente quando você está crescendo na fé, ou quando você está crescendo na empresa, ou você está tendo desenvolvimento onde você está. Você vai ser traído. Porque quem que é o traidor? É o que tem inveja. Quem que é o traidor? É aquele que não entende o que Deus tem na tua vida. Quem é o traidor? É aquele que não celebra as tuas vitórias. Então se prepare antes. Seja esperto. Porque o Judas, ele dá sinal quando ele é Judas. Judas só fala 2 vezes na Bíblia. Ele abre a boca na Bíblia 2 vezes. E as 2 vezes ele abre para reclamar. Se no teu convívio tem pessoas que não celebram a tua vitória, mas reclamam, vai ser o teu futuro Judas. Te prepara. Ele vai passar para ele você. Ande com pessoas que te celebram, irmão. O que é celebrar? É aquela pessoa lá que o irmão Ramon comprou um carro 72 vezes. Mas o Ramon chegou lá em casa feliz. Eu avô, Ramon, Deus abençoe, irmão, olha que bênção. Aí o Ramon vai lá em casa, mas 72 vezes, Ramon, não vale a pena. Esse carro vale no mínimo uns 10 mil só. Chá, um balde de água fria do Ramon. O Ramon chegou todo contente para mostrar o carro. Você já viu? Os camaradas não celebram, irmão. Judas chega com o carro lá para mostrar lá para a família. Olha aqui meu carro. Demora, não, tem um arranhadinho aqui, né? Está arranhado aqui, ó. Pô, tu devia ter procurado outro, irmão. Isso não é de Deus, não. Não te celebra, irmão. Te afasta. São pessoas que não devem estar sentando na tua mesa. Cuidado. Lembra que eu falei para vocês? Já ensinei para vocês aqui. Existem 2 lugares da aliança dentro de casa. A primeira é a mesa. Muitos reis foram traídos na mesa.
Mesa é lugar de aliança. Cuida com quem senta na tua mesa. É lugar de aliança. Se a pessoa não professa a mesma fé que você, não senta na mesa com ela. No mundo espiritual, você está fazendo aliança com ela. Depois vai dar ruim para você, porque você fez aliança com a pessoa errada. Então, guarda isso no teu coração. Não tenha amizades. Não procure amizades. Fabiano que está falando. Não procure amizade, porque a amizade ele vem por interesse ou cobrança. A amizade existe por interesse ou cobrança. Ou a pessoa é tua amiga pelo aquilo que você pode fazer a ela, e quando você estiver com ela e você não der o que ela quer, ela não vai te visitar. Assim que tu falar o primeiro não para ela, ou você não entrar em acordo com ela, você já não faz parte do vínculo de amizade. Quantas igrejas, irmão? Quem veio da Breia aqui sabe o que eu vou falar. Nós tínhamos amizade. E às vezes acontecia de você pegar a carta e ir para outra congregação que é a mesma assembleia. Mas só do fato de tu pegar a carta daqui e para lá, os daqui, quando te encontravam na rua, já não paravam para conversar contigo. Alguém já percebeu isso? Já não falava mais com você. Mas meu ministério não é? Só mudou, você do pastor foi para outro. Os irmãos passavam, paz, senhor. Opa! É porque não é, porque quem estava ali estava procurando amizades. E amizade é só interesse. Enquanto você prega o que ela quer, enquanto você dá o que ela quer, enquanto você abre a porta, enquanto você dá carona para mim, é teu amigo. Mas a hora que tu ficar sem carrinho para dar carona, meu irmão, a hora que você der o primeiro, não. Então, a Bíblia ela não te ensina você a procurar amizades. A Bíblia te ensina a procurar alianças. Porque alianças é sem interesse. Então tem aliança. Aliança, irmão, não importa o tempo que você não fala com a pessoa. Mas você, não importa se você está perto ou longe, você sempre está em contato com ela. Eu e o Dio, a gente não tinha amizade, a gente tinha aliança. Eu de um lado, o Dio congregando do outro. Há uns 10 anos já de Patrícia, né? A gente sempre estava se conversando pela internet, sempre pelo WhatsApp. Raramente se encontrava. Se encontramos agora, né? Depois de sei de quantos anos. Mas a gente sempre estava se falando. O nome disso é aliança. Tem irmãos de outro ministério que não vêm congregar conosco, mas são amigos meus. Temos aliança com ele. E eu sei que quando eu precisar, se eu ligar, eles vêm. O apóstolo André eu estava sem falar com ele desde 2010, irmão. E quando ele soube que a gente saiu do ministério, que eu falei que eu convidei ele para vir, para ministrar aqui, eu perguntei, apóstolo, tu cobra quanto para vir? Ele falou, Fabiano, não vou cobrar, cara, eu vou ir de graça. Deixou as igrejas dele, ele é presidente de uma igreja das igrejas de Araguá, veio para cá, pregou de graça. A segunda vez que ele veio aqui nos ungiu a pastor, ungiu de graça. Eu não pedi nada para ele. Ele falou, pastor Fabiano, quando eu botei o pé na tua igreja apostólica, Deus falou que eu tinha que ungir a pastor, cara. Porque você não é mais evangelista, você agora é pastor. Foi, tem certeza, irmão? Não tenho. Aliança não cobra. Aliança não vê o mal, ele sempre tenta ajudar. Não tem interesse. Por quê? Porque aonde tem aliança, querido, tem entrega. E quando você tem um casamento que não tem aliança, é amizade. Você já não viu assim? Porque o mundo prega, você tem que ser amigo do teu esposo. Teu esposo, tua esposa tem que ser amiga. Não. É aliança, irmão. Porque no casamento que só tem cobrança, não tem aliança. É amizade. Casamento que só tem cobrança, ali não tem aliança. Mas onde tem aliança, não tem cobrança. Por quê? Porque um sabe esperar pelo outro. Se eu sei até onde a minha esposa vai, eu não vou cobrar ela para ir mais além daqui. Da mesma forma que ela sabe até onde eu posso ir, então ela também não me cobra. E aquilo que eu queria que ela fosse melhor, eu dou uns toques. E aquilo que ela quer que eu seja melhor, ela me dá uns toques. Mas não tem aquela cobrança, ou vai abaixo. Isso não existe.
Isso são relacionamentos imaturos. Lembra que eu falei no ano passado? Quem diz é meu, é criança. É meu. Eu estou na razão. Eu sei. Não, às vezes é só uma pessoa imatura. Tenha paciência. Seja inteligente. Entenda uma coisa. Quando você for crescendo, a Bíblia diz que você tem que crescer em graça e em conhecimento. Conhecimento sem graça vira uma desgraça. É o que nós vemos hoje aí. Então, quando nós vamos crescendo, você vai ter que sair de alguns ambientes, porque se você não sair do ambiente de onde você está, você não vai crescer. Você já viu aquelas pessoas que estão naquela igrejinha há 30 anos, a mesma pessoa? Eu conheço muitos amigos meus que estão lá assim, 40 anos, na mesma igrejinha, e tendo uma vida estável. Querido, Deus não te chamou para ter uma vida estável. Deus te chamou para viver um sobrenatural. E sobrenatural é andar. Jesus é o rio de água viva, irmão. Você é represa, você não é lagoa, você tem que caminhar, você tem que sair, você tem que ir. Se eu ficasse onde eu estava, eu estaria aqui hoje e não teria alcançado o sobrenatural desse ano. Eu não tinha ver gente sendo curado, não estava vendo criança sendo curada de autismo. Quantas coisas a gente viu nesse ano dentro? Queria estar lá cuidando das coisas dos outros, embaixo de um jugo. Então, vai ter momentos na tua vida que, se você quiser crescer, você precisa sair da tua zona de conforto. Quer um exemplo? Se você conhece um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas você é o mais inteligente, sai de lá, porque você não vai crescer mais, porque você já está. Não precisa cortar a amizade, continua amando, mas começa a se desafiar. Se você está num grupo lá que o povo é mais, tem um povo lá que você é o camarada que é o melhorzinho. Procura alguém que seja maior que você, para você aprender coisas novas. Eu estava falando com alguém aqui esse dia, né? O camarada, falou que o pastor ligou para mim lá, lembra? 12 anos dentro de uma salão, foi misericórdia, nunca fez aliança com ninguém. Falei para ele, cara, tu nunca fez aliança com ninguém. Existe o conselho de pastores de Joinville, tu nunca foi lá para conhecer o que Deus tem, para ver o que tem. Tem que sair de dentro da bolha, irmão. O reino de Deus ele é amplo, ele é grande, só que a gente quer ficar naquela vidinha ali, ó, arroz e feijão. Acha que até aqui está bom? Não, querido. A Bíblia diz, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas renovareis em vossa mente, que é o vosso culto racional. O que é? Eu tenho que entender o que Deus tem para mim. Quantos estão perdidos dentro da igreja porque não sabem o que Deus tem para ele? Está perdido. E a religião vai tentando emendar, irmão, não deu certo hoje, mas vem na quinta-feira da vitória, e nós vamos trazer o Chico Bola de Fogo, vai ser uma bênção. Aí vem todo mundo na quinta-feira, não deu certo, mas vem no domingo, que domingo nós vamos fazer não sei o que, vai vir outro, e vamos fazer um evento na sexta, no sábado, e vamos remendando, vamos empurrando com a barriga, e ninguém é curado, ninguém é transformado, e vamos empurrando, aí cai uns farelos da mesa, a gente acha que é uma glória, e é nada, é só movimento, irmão. Escute uma coisa, guarda isso. Barulho de prato na mesa nem sempre alimenta, às vezes é só alguém guardando a louça. Meu culto foi uma bênção, aleluia, glória. Eu lembro que eu estava num congresso e a igreja toda avivada. E eu parei assim e falei, meu Senhor, que glória. O Senhor falou, que glória? Aonde tu está vendo glória? Eu falei, Senhor, o povo pulando. Eu falei, eu não estou fazendo isso. Eu falei, mas se não é tu, quem é? Eu falei, é eles. Eles estão se alegrando. Já ouviu falar na histeria coletiva, irmão? Existe? O que é histeria coletiva? Lembra quando... porque o jovem é uma maravilha, né? É só falar para ele não fazer algo que ele quer fazer. Aí, quem lembra do Charlie, você está aí? Alguém lembra? Que era simplesmente a pessoa pegava um lápis, cruzava ele e botava um nome lá, Charlie de um lado, Charlie do outro. Aí era igual o jogo Kija. Aí você perguntava para o espírito, Charlie, você está aí?
Aí, se o espírito estivesse ali, mexia o lápis. E a criançada, irmão, no colégio, entra no YouTube, você vê. Isso foi ano retrasado, se não me engano. Começou a fazer. Irmão, quem que é mais sensível a Deus? O homem ou a mulher? Quem sabe responder? A mulher, toda a vida. É por isso que Satanás sempre quis calar a mulher. Satanás sempre quis matar a mulher. A mulher é muito mais sensível a Deus que o homem. Porque a mulher ela age no coração, o homem é razão. O homem tem que ver que cria. A mulher não, se ela sentiu, ela vai, ela faz. O homem não. Por isso que Satanás, na Bíblia, ela sempre vai tentar. No tempo, todo mundo podia orar alto, levantar a mão. E as mulheres, onde ficavam? Lá fora no pátio, não podia entrar. Você sabia? A mulher não entrava no templo, ficava lá fora. Apóstolo Paulo, quando ele ainda não era bem convertido, em 1 Coríntios. 1 Coríntios e livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ainda está caminhando na fé, está gateando. Aonde que ele está convertido? Quando entra livro de Romanos, livro de Filipenses, Tessalônica, Colossenses. Mas o apóstolo Paulo, em Gálatas e livro aos Coríntios, ele ainda está carregando dentro dele a religiosidade dos judeus. É por isso que ele fala em Coríntios: ó, as mulheres não digam ao Senhor, mas digo eu, que elas fiquem em silêncio. O livro de Gálatas, ele é mais duro ainda, porque ele ainda, dentro dele, a religiosidade dos pais ainda imperava dentro dele. E ele era doutor da lei, irmão. Ele matava cristão em nome de Deus, porque para ele está fazendo a coisa certa. E quantos anos aí você fazendo a coisa certa do jeito errado? Então, experiência coletiva, o que acontecia? As meninas começaram a fazer na hora do recreio, e uma começava a gritar, a outra gritava também, a outra gritava também, a outra gritava também, a outra gritava, pronto. Se você entrar no YouTube, você vai ver o pessoal tentando trazer SAMU, só que era só histeria coletiva. Eu fui pregar num congresso no Rio do Morro do Meio, adolescente, e no meio do culto caiu umas duas gritando, e parecia que tinha demônio pegando todo mundo lá. E uma ficou do lado da Elisandra, começou a se bater, e a Elisandra falou assim: isso não é demônio, isso é histeria coletiva. E a igreja creu que era demônio. Aí a igreja totalmente preparada, a mulher do pastor dava na cara das meninas: sai em nome de Jesus. Ó, despreparo. Como é que sai, irmão? A Elisandra pegou uma moça que estava lá, endemoniada, pegou ela pelo ombro e falou: senta agora. O demônio obedeceu, irmão. Acabou. Histeria coletiva. Então, a histeria coletiva, ela tanto para o mal como o bem. Quantas vezes você viu um monte de gente pulando, achou que o Espírito Santo não é, irmão? Histeria coletiva. Emoção. A emoção. Porque nós vivemos o evangelho hedonista, não vivemos o evangelho do reino. Nós aprendemos que o evangelho é hedonista. O que é hedonista? Que cuida do próprio umbigo. Por isso que você foi ensinado a chegar na igreja e não ter comunhão. O que você foi ensinado? Ó, irmão, chegar na igreja, o que tem que fazer? Dobrar o joelho e orar. Se você dobra o joelho e dobra, você é coletivo? Não. Você está orando para o teu umbigo. Teu esposo ora lá sozinho, tu ora sozinho, fulano ora sozinho, todo mundo ora sozinho. Igreja é coletiva, irmão. Eu não venho para a igreja para orar sozinho, eu venho aqui para orar com a igreja. Adoração é com a igreja. Quando os anjos estão diante do trono, eles não ficam olhando para Deus e dizendo santo, eles dizem uns aos outros: olha, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é coletivo. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Os pecados não é meu, os pecados são nossos. Então, quando eu entro aqui, eu baixo minha cabecinha, boto no meio das pernas, eu não estou sendo igreja. Isso eu faço em casa, dentro do meu quarto. Aqui é coletivo. Aleluia. Aleluia. É por isso que a gente fala para você: se coloque de pé e adore junto. Isso é igreja. Adoração em unidade. Nós somos o corpo, somos membros um dos outros, nós dependemos um do outro. Então, irmãos, o homem foi arrumando um jeito. Jesus se deu no Éden. Você vê a cruz do Calvário simbolizada na arca. Jesus, o próprio Deus, desceu nessa terra. Coloca a primeira foto que eu falei para ti lá.
Irmão, todo demônio se dobrava para Jesus. Todo demônio se dobrava para Jesus. Aonde Jesus chegava, toda enfermidade se dobrava para ele. Mas tinha um povo que não se dobrava para ele. Sabe quem é aqueles caras ali? Fariseu. Existia 6 religiões da época: fariseus, saduceus, publicanos, os helenistas, os alexandrinos e esqueci do outro agora, os sirineus. Os sirineus, eles são representados hoje ainda. Nós conhecemos os sirineus. Toda a igreja pentecostal são sirineus. Eles são tementes a Deus, mas eles colocam a cerimônia acima da palavra. Eles colocam o rito em cima da palavra. Teve pessoas que veio pregar com nós aqui e não ficou porque eu não ficava de pé para ler a Bíblia. Aí o irmão disse assim: pastor, eu acho errado, porque quando você lê a palavra, você não fica em pé em reverência a ela. Eu falei: engraçado, você lê a Bíblia em casa como em pé? Não, eu leio sentado. E por que essa hipocrisia? Por que na igreja tem que ser em pé? A tua casa não é santa também? Dentro do carro você lê em pé ou sentado? No teu quarto você lê em pé, sentado. Tá, e na igreja tem que ser em pé por quê? É rito, irmão. Jesus não ensinava em pé, Jesus ensinava sentado. Na sinagoga, quando os fariseus eles vão pregar, eles puxavam o rolo, porque não é assim, é um rolo de porcelana, é grandão assim. Eles sentavam do lado da cadeira de Moisés. Mas nós temos que ser em pé. Rito, e as pessoas são mais apegadas nos ritos. E esses camaradas, o Senhor dizia assim: fariseus hipócritas, por quê? Porque vocês dão o dízimo de tudo, vocês pregam o que é certo, mas o principal vocês não fazem. O quê? Vocês não praticam o amor e a justiça. Vocês não deixam o amor e a justiça entrar no coração. Vocês não querem entrar no caminho e não deixam os outros entrarem. Fica inventando moda, afastando o coração do homem de Deus. Irmão, o tempo passou e as vestes só trocaram. Desculpa aí, mas vou ter que botar. Aqui é o sinédrio, lá atrás tem as cadeiras e a frente. E ele dizia: raça de hipócrita, porque vocês amam as primeiras cadeiras do templo. E qual é a melhor cadeira do templo, irmão? É a que está embaixo ou a que está em cima? Vocês amam ser reconhecidos nas ruas, sendo cumprimentado. Mateus 23, olha lá, irmão, só mudou. O reino de Deus foi jogado de lado e começaram a se montar uma estrutura em cima do Evangelho. Irmão, Deus nunca pediu para eu e você levantar estrutura nenhuma, porque se eu levantar uma estrutura, eu tenho que sustentar ela. Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando. Me mostra o presidente da igreja de Atos dos Apóstolos. Não tem. Mas hoje, a maioria das igrejas tem um presidente. Um dia alguém chegou e disse para mim assim: pastor Fabiano, o camarada veio no meu portão ali, o irmão agora está em que convenção? Eu falei: nenhuma. Mas o irmão tem que fazer parte da convenção, porque senão não é reconhecido. Eu falei: irmão, eu quero ser reconhecido por Deus, não pelo homem. Aleluia. Eu perguntei para o irmão: tu sabe qual é a função da convenção? Sei, reconhecer os pastores. Mas se tu não pagar, ninguém te reconhece. Eu falei: irmão, o dinheiro que eu mando para lá, eu vou comprar alimento e dar para mendigo na rua. Eu vou comprar alimento e levar para o orfanato. A convenção só serve para isso, irmão. Se você não der dinheiro para isso, não funciona. Mas aí você não é reconhecido. Eu falei: eu não estou aqui para ser reconhecido por ninguém, irmão. Então o irmão não tem a carteirinha. Eu falei: não, eu sou pastor. A carteirinha não tem, não, tem minha carteira. Tá, irmão? E quando você abrir o teu outro ministério, como é que vai ser? Eu falei: irmão, eu não vou abrir outro ministério. Mas o irmão não vai. Se o irmão quiser abrir a igreja do irmão lá em Araquari, como é que vai fazer? Não, eu não tenho essa visão. Porque se eu tiver que abrir uma outra igreja lá, eu vou ter que virar presidente e eu vou cair. Irmão, tem duas coisas que você tem que só sentir o cheiro e fugir: dinheiro e elogio. Por isso que quando a coisa começou a entrar aqui, eu falei: irmão, já chamei o irmão Ramon, tu vai ser nosso tesoureiro, irmão. O Ramon que vem até mim e fala: pastor, vem fazer o caixa. Eu nem pergunto para ele quanto tem, irmão. Depois a gente vai passar aqui quanto que entrou. Eu não quero
quero saber quanto que entrou. Eu só pergunto para ele: Romão, deu para pagar o aluguel? Eu falo: pastor, deu, esse mês está no vermelho. Mas eu não pergunto quanto que tem, quanto a gente arrecadou. Só pergunto para ele: pastor Ramon, sexta-feira a gente está pensando lá para entregar sopão, entregar comida moradora de rua, tem dinheiro no caixa? Ele fala: pastor, até dá, hoje não dá. É assim que funciona, isso é reino. Porque a minha vontade, o que é, irmão? Você que disse que vai crescer. O altar, irmão, não é lugar só de você vir colocar. O altar é lugar de você tirar. Eu tenho sonho, irmão, de dia chegar aqui na igreja, o camarada chegar e falar assim: pastor, eu estou desempregado. O que tu precisa? Preciso pagar minhas contas. Eu falei: então a igreja, até tu arrumar um emprego, a igreja vai te sustentar. Igreja é isso, irmão. Aleluia. Pastor, eu preciso comprar um remédio, a minha filha está com câncer, quanto é o tratamento? É tanto, a igreja vai pagar, fica tranquilo, irmão. Isso é igreja. O dízimo é para isso, querido. O dízimo não é para a bolsa de pastor. O dízimo é para a igreja. Malaquias 3,10 está dizendo assim, fazei prova de mim, para que haja o quê? Mantimento na minha igreja. O que é mantimento? É comida. E para quem quer mantimento? Para a viúva e para os órfãos. Nunca foi salário para pastor, irmão. No tempo da lei, quem vivia eram os levitas, mas nós estamos no tempo da graça. Jesus disse: de graça recebeste, de graça. Irmão, eu fico doente com isso. Qual que é o meu papel como pastor? É pregar para o José, preparar o José. Se ele tiver chamado, fala: José, a gente vai botar uma igreja, José, lá em Araquari. Topa. Vamos levantar, leva o pessoal lá. Levantou? Está pronto lá? Está pronto? Está caminhando? Está. Qual vai ser o nome, meu Fabiano? É a REC? Não, a igreja é tua, te vira. Vai fazer discípulo, irmão. Podemos andar em aliança. Eu vou lá, te ajudo. Mas eu não preciso botar o meu nome lá. Meu ministério. Eu tenho ministério, se eu tiver, eu tenho que pagar, eu tenho que sustentar. O ministério não é meu, o ministério é de Deus, aleluia. Então, quanto mais eu ficar longe disso, quanto mais a gente fica longe desse negócio de estrutura, mais liberdade você vai ter para trabalhar para o reino. E Deus vai se movimentando e levantando pessoas. Por isso que hoje, irmão, quanto tempo as pessoas, irmão, eu cansei de ver, de eu chegar e falar, eu pegar a ficha de 10, 15 pessoas e levar lá para o presbitério, e o camarada dizia assim, não, esse não dá, esse não dá, porque, esse não dá, porque esse ficou 3 meses sem dizimar. Eu falei: mas o cara tem um chamado tremendo, tem uma família tremenda. Ele, não. Aí eu chego lá no dia da ordenação, chamo o camarada todo, Zé Ruel, que eu conhecia a vida do cara, levantou o cara. Irmãos, não se apegue à estrutura. O reino de Deus não é isso. É por isso que toda sexta-feira a gente está na rua, irmão. Porque se eu deixar a igreja só aqui, você vai se apegar a esse lugar. Eu não quero que você se apegue aqui, eu quero que você se apegue lá fora. Ganhar almas, ver o milagre acontecer. Dar estudo, dar trabalho, dar estudo para você crescer em graça e conhecimento. E a palavra diz que Jesus, ele morreu por isso. Mas os fariseus batiam de frente com ele. Porque os fariseus, eles tinham conhecimento da lei, mas não tinha sabedoria do céu, não tinha amor, não tinha misericórdia. Era fogo por fogo. Chegaram para Jesus e falaram: olha, você curou o camarada no sábado. Não podia, era Shebat, não podia. Aí Jesus fala para ele: raça de hipócrita, mesmo vocês sendo fariseus, se o camelo de vocês, a ovelha, o rebanho de vocês tiver sede no sábado, vocês não darão água a ela. Quanto mais esse filho de Abraão que estava perdido, estava cego e precisava do milagre. A gente fica mais preocupado com os ritos do que com as almas. Cuidado, irmão. A gente mata pessoas por causa de ritos. Eu tive que fechar aquela porta ali, hoje queria eu abrir, falei: não abre. Porque tem gente que passa aqui na frente e se escandaliza porque eu pintei a parede de preta. Religioso. E eu só pintei porque se não botar preto em volta, a claridade aqui, pode tirar essa visão, botar de volta, ele não fica visível. Tem que ter o preto em volta. Mas já, teve gente que se escandalizou, irmão, de botar o notebook no altar.
domingo passado. Acredite, o altar é santo. Oh meu Deus, o altar é tua casa, é teu quarto, querido. Não é que isso que é púlpito, isso aqui é madeira. A maior santidade tem que ser a tua casa, porque é lá que Deus vai te visitar, é lá que Ele vai se manifestar. Primeiro a tua casa, depois o trabalho. Mas as pessoas querem botar primeiro o trabalho, depois a casa. Por que tem tanta gente filho de pastor desviado? Porque os pastores adulteraram com a igreja. Não podia sair da família porque estava preso com a noiva, adulterando com ela. Não, irmão. A noiva já tem marido. A noiva já tem marido. Se eu precisar fazer alguma coisa com a minha família, a igreja espera. Primeiro a minha família, depois a igreja. Primeiro Deus sobre todas as coisas. E onde eu encontro Deus? Dentro do meu quarto secreto. Eu fecho a porta diante de mim e falo com Ele em secreto. Porque sem Deus você não conhece o que é amor. Depois é a minha família. Eu preciso cuidar dela. Depois que eu cuidar da minha família, daí agora é a igreja. E eu não fiz isso lá fora, perdi meu filho com a religião. Coisa dura, irmão. Tu ouvir teu filho falar assim: pai, agora tu é crente mesmo. Por quê? Porque antes tu amava mais a igreja do que nós. A gente vivia, porque pai, vamos no cinema, não dá, o pai tem que ir lá numa reunião. Pai, vamos fazer tal coisa, não dá, o pai tem que fazer uma visita. Pai, vamos fazer tal coisa. Sem falar que quando acabava o culto, irmão, ele vinha correndo, me abraçava e dizia: filho, pera aí que o pai agora está conversando com o pastor. Vai lá com a tua mãe. E ele me olhava como um herói, dizia: meu pai orou, a pessoa foi curada. E ele vinha para mim, ele sempre foi o primeiro a chegar no culto e me abraçar. E ele dizia: agora o pai está falando com o pastor. Matei meu filho pela religiosidade. Tem muitos doentes por aí, irmão. Gente doente não tem como cuidar de outro doente. Mas foi um processo. Então eu tenho que ter fé. Fé que foi pela cruz que o Senhor conseguiu com que eu e você tivéssemos agora a ligação de volta para o céu. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas agora, através de Cristo Jesus, nós estamos em comunhão. Então não perca tempo com coisas. O Senhor fez você para dominar as coisas, não ser dominado por elas. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, os dias são maus. O último sinal da vinda de Cristo é a apostasia. São as heresias. É o que você mais veio. Só que não começou agora, já começou 100 anos atrás. Irmão, tudo que acrescenta ou tira não é bíblico. Testemunho de Jeová tem o livro do Novo Mundo. Sétimo dia tem o livro da Sally Held. Os mormons têm o livro dos mormons. Então, e as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm a Bíblia. Só que quando você vai fazer o discipulado, fala: mas aqui funciona assim, ó. Nós temos a nossa tradição. Hoje não é tão tradicional assim, por causa que apertou isso aqui, depois da pandemia. Até a pandemia nós tínhamos um tipo de igreja, depois da pandemia nós temos outro tipo de igreja, mais larga, mais light, porque isso aqui apertou. Aí não, vamos abrir um pouquinho, porque senão a gente vai perdendo aqui mesmo. Talvez pegaram o tempo, né? Não podia cortar cabelo, não podia fazer coisa errada. Mas por que mudou? Pela pandemia sentiram peso. Muitos se desviaram, a igreja ficou meio vazia. Então vamos investir em pregadores famosos e vamos levantar um povo aí para a coisa render. Infelizmente. A Babilônia, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que está passando por um aperto e ele é segundo dirigente. E ele diz assim: pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei: irmão, Apocalipse 3 diz assim: ó, da Babilônia, sai dela, povo meu, você tem que sair. Deus não vai te dar uma palavra para você sair. Você tem que romper. Irmãos, Jesus disse: se tiver uma multidão e alguém dizer que eu estou lá, não vai. Não estou. Porque hoje nós vemos um tempo, irmão, que tem igrejas cheias de pessoas vazias.
E quando é que a pessoa esvazia? Não tem amor ao próximo. Irmão, quando eu comecei a entregar socorro na rua, eu liguei para todos os pastores amigos meus. Falei, irmãos, eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso recolher cobertor, era inverno. Cobertor, roupa quente, escova de dente. Conversa aí com os irmãos aí. Irmãos, eu preciso de uma panela para fazer comida, porque nós fazemos uma panela pequena. Sabe que, meu irmão, e olha aqui, pastores, amigo meu de anos, 14 anos. Pastores dizem assim, tamo junto, Júnior, tamo junto. Os mesmos que diziam, pastor, vai ter um congresso, traz os irmãos aí, vai ser terra. Irmão, vai ter um culto aqui do Circo de Oração, traz o povo aí. Os mesmos, ninguém para ele, agora eu não quero que tu traga o povo aqui, eu só quero que tu me ajude. Faz aí uma campanha do agasalho. A única pessoa que me abençoou foi uma macumbeira. Lembra? Nossa primeira. Irmão, nenhum cristão, nenhum evangélico, porque a palavra evangélico não existe na Bíblia, é cristão. Mas nenhum evangélico, nenhum pastor deu R$1. Nada. Foi uma macumbeira que ligou para nós e falou, olha, se tu não leva mal, eu tenho uma panela aqui e outra, tu pode passar aqui toda sexta-feira, que é a parte de fruta, de alimento, de legumes eu dou. Toda sexta-feira. Ela dava. E ela dizia, não tem problema, pastor, não tem problema. Então Deus levanta, irmãos, Deus levanta, faz as coisas loucas, mas o religioso não entende. Querido, quem que foi visitar Jesus quando estava na manjedoura? Você já parou para pensar? Não foi um fariseu, não foi um levita, não foi um profeta e não foi um apóstolo. Foi 3 magos, 3 feiticeiros. Foi levar os presentes para o menino Jesus na manjedoura. Olha que loucura. Por quê? Porque lá em Daniel, lá atrás, quando Nabucodonosor teve um sonho, e ele queria que os magos tivessem a visão do sonho, só que os magos, ele não disse sonho, vocês têm que revelar qual é. E os magos não tinham poder para revelar. Ele disse, vamos matar todos os magos do reino. Aí Daniel levanta a mão e diz assim, não, poupe os magos, deixa que eu vou orar, e o meu Deus do céu vai revelar o sonho a você, Nabucodonosor. Aí Daniel pede ajuda aos seus irmãos, os outros 3 que estavam lá estavam presos, oram e Deus revela o sonho. Ficou registrado no livro dos magos que um Deus do céu tinha poupado a vida dos magos na Babilônia. E ficou registrado. E eles sabiam, começaram a estudar pela Cabalá e pela astrologia, que viria o Messias. Então todo ano eles mediam. Irmão, olha quantos séculos ficaram medindo até vir o sinal. Quando veio o sinal, eles vieram pela luz das estrelas. Porque eles sabiam que os da casa não iam receber. Porque a Bíblia diz, eis que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E tinha que rejeitar por quê? Porque senão Jesus não ia ser dado na cruz e ele não morreria. Deus usa as coisas loucas dessa terra para confundir as que são. Por isso que a gente não pode se envergonhar da palavra, porque palavra é poder. Tenha relacionamento com Ele, irmão. Busque, ore até ouvir a voz de Deus. Deus não é um fantasma. Tem gente que a gente aprendeu que Deus está lá e está aqui, não. Meu Deus não está no céu. Meu Deus, está vendo que heresia? Quando Estevão morreu, ele disse, eis que vejo o céu aberto e vejo o Filho do Homem de pé à direita do Deus Pai. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Quando você aceita Jesus, quem que faz morar em você? O Espírito Santo. E o Espírito Santo faz comunhão entre você e Deus. Então Deus, ele não está no céu, não. Deus está dentro do homem. Emanuel, a palavra Emanuel é Deus dentro do homem. Então é errado quando fala, Senhor, vem me visitar. Não, querido, eu já faço morada em você no dia que você me aceitou. Porque é Ele que te convence do pecado, Ele te convence da iniquidade. É Ele que
aquela vozinha, não faz que vai dar ruim. É Ele. O Senhor que faz morada dentro de nós. Então não espere uma visita de Deus no teu quarto, se Ele já faz morada dentro de você. Eu e você foram chamados para manifestar a presença de Deus. Como é que eu vou manifestar? É simples, se você está cheio de Deus, você vai manifestar. Isaías dizia, do capítulo 1 ao capítulo 5, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ele tem um encontro com Deus, ele fala, ai de mim. Aí ele começa a olhar para a terra, ele só via defeito, mas no capítulo 6 ele diz assim, ó, eis que eu vejo a terra cheia de sua glória. E quem é a glória de Deus, irmão? Somos eu e você. Você é a glória de Deus na terra. Você é a carta viva de Deus na terra. As pessoas não, por isso que as pessoas não te julgam pelo que você fala. As pessoas te julgam pelas tuas atitudes. Porque eles estão te lendo a todo momento. Pessoas que você nem te conhece, nem conhece você, nem tem coragem de falar com você, mas te conhece pelo teu caminhar. Falam, aquela pessoa ali tem uma índole, aquela pessoa ali, olha, eu nunca conversei, mas ali vai o homem de Deus. Eliseu, irmão, ele não foi reconhecido pela veste. A mulher de Sunem, ela estava na janela e via ele entrar na cidade e sair da cidade, entrar na cidade e sair da cidade. Chamou marido, vem cá, vejo que ali vai um homem de Deus. E não é porque ele vestia, mas ela ficava na janela vendo a postura dele perante os homens. Ele tem atitude diferente. Esse camarada é diferente. Vamos fazer um quarto para ele, que ele precisa estar saindo da cidade e voltando. Aleluia. Querido, o Senhor se deu por mim e por você naquela cruz. Ele diz, e tendo dando graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Continue. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do meu novo testamento e do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis e beber desse pão, desse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber desse cálice dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim, e assim coma deste pão. Por quê? Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não decidindo o corpo do Senhor. Eu tenho que bater nessa tecla de irmão, e eu sempre vou bater. Todo culto Santa Ceia você vai ouvir isso aqui. Hoje é segundo domingo do mês, muitas igrejas estão dando Santa Ceia, mas 90% estão comendo pecado. Por quê? Porque não sabe decidir o corpo. Se eu perguntar para algum aqui, alguns já foram treinados por mim. 90% das pessoas estão tomando Santa Ceia em pecado, porque não sabem distinguir o corpo. Se eu perguntar para qualquer um aqui, né, se eu perguntasse para você antes, por que você come o corpo? Qual é a resposta? Eu como o corpo porque é o corpo de Cristo, né? Foi assim que a gente foi ensinado? Não, então você não decide o corpo. Se você não decide o corpo, você tomou Santa Ceia em pecado até hoje. Por que eu como do corpo? Porque se Jesus é Emmanuel é Deus dentro do... O meu corpo, ele é corruptível, cheio de pecado. Por isso, às vezes, tinha umas profecias que eu ficava louco na igreja. Sempre levantava um irmão, porque naquele púlpito tem pecado. Mas tem, irmão, não só no púlpito, na igreja toda, porque todos são pecadores. A Bíblia diz que não tem pecado. Tinha a primeira pedra. Você levantou hoje, eu duvido que você não pecou hoje. Porque às vezes a gente peca por impulso, sem querer. O problema não é o tronco, não é a trave do teu olho como de Jesus, mas é o toquinho. Jesus vai derrubar muita gente no toquinho, irmão. Jesus não, Satanás. Porque é aquele pecado pequenininho, repetitivo, que vai te tirar do céu. Então eu como do corpo, para que o meu corpo se torne santo, porque o que está dentro de mim é santo. Aleluia. E ele possa viver em morada dentro de mim.
Jesus disse: não se coloca vinho novo em odres velho. Então eu preciso comer do corpo para que o meu corpo se torne odre novo. Aleluia! Oh glória! É por isso que eu preciso comer do corpo, para me santificar o corpo, porque o meu corpo é corrupto. Mas quando aquele que não é corrupto, é incorruptível, entra, aí sim se torna-se completa. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Irmão, quem é cheio do Espírito Santo mente? Quem é cheio do Espírito Santo tem dinheiro para pagar e não paga? Quem é cheio do Espírito Santo é bravo, briga, qualquer coisa, vai para cima? E como é que esse cara fala em língua? Como é que essa mulher rodopeia? É porque alguém usa, mas não é o Espírito Santo. Nunca foi. Primeiro porque de certo nunca decidiu o corpo. Existe princípio bíblico, irmão. Está cheio de adivinho por aí. Cuidado, os adivinhos também revelam. Mas os adivinhos só sabem falar do passado e do presente, eles não falam do futuro. Por isso que ele fala: eis que eu te vi, eis que lembra da promessa. Cuidado, adivinho só porque o futuro só Deus revela. O adivinho ele só fala do passado e até você chegar naquele lugar ali. Por que eu tomo sangue, irmão? Pô, não decidi o corpo, não decidi o sangue. Por que eu tomo sangue? Ah, porque é o sangue da nova aliança. Não. Você toma o sangue porque somente o sangue de Cristo pode remir, pode apagar todo o pecado. É por isso que você toma o sangue de Cristo. Por isso que quando você vai ungir uma casa, você não usa óleo. Óleo só tem duas funções: ungir para dar autoridade e para curar a enfermidade. Não tem uma passagem bíblica que manda você ungir alguma coisa com óleo. Manda você remir. Lembra? Quando o anjo da morte passou pelo Egito, eles tinham passando umbrais. O sangue do cordeiro. Os umbrais eram feitos de quê? De madeira. E para fazer umbrais precisa de quê? Prego, martelo e madeira. Oh glória! O sacrifício de Cristo representou até nos umbrais da porta. Outra coisa que você precisa entender: examine-se o homem a si. O pastor tem autoridade para dizer se você pode tomar Santa Ceia? Não. Examine-se o homem, é particular. Eu não sei o que é. Eu moro com você 24 horas. Eu não posso te julgar pela tua aparência, porque eu não sei a tua vida fora dessa igreja. Talvez essa semana você foi mais crente que eu. Quem sou eu para chegar e dizer: olha, Júlia, você não pode tomar Santa Ceia? Primeiro ponto: desculpa, irmão, hoje é Santa Ceia, tem que ser na igreja. Eu já ensinei, vou ensinar de novo. O casal Juliano e fulana adulterou. Mas ele chegou e disse assim: pastor, eu adulterei, eu pequei, eu estou arrependido, pastor, eu estou com uma angústia aqui dentro, olha, me perdoa. O que a religião diz? Disciplina, irmão. Aí tu vai para a ceia de Jesus. Jesus pega o pão, molha o vinho e diz assim: o primeiro que pegar a ceia vai me trair. Judas tinha pecado? Ele ia pecar, irmão. O primeiro a tomar Santa Ceia, quem está em pecado, irmão, não é o que não pecou. Porque o corpo e o sangue cura, o corpo e o sangue perdoa, o corpo e o sangue regenera, o corpo e o sangue não expõe, ele cobre. Aí o cara tá morto espiritualmente, porque ele pecou, ele adulterou, mas ele está arrependido. E o que a gente faz? Disciplina. O que vai acontecer com esse camarada? Vai se desviar. Mas não é culpa dele, é culpa da igreja, do pastor. Por quê? Porque o espírito sem o corpo morre. Sem o sangue para remir o pecado que ele cometeu, morre. E nós fazemos o quê? Disciplina, irmão. Você tem que ficar em observação. O cara que mais necessita, irmão, do sangue de Cristo é aquele que pecou. É aquele que está em pecado. É aquele que se pecou e se arrependeu. Porque a Bíblia sem arrependimento não há misericórdia. Mas está arrependido todo. Então não importa o que aconteceu contigo hoje, não importa o que aconteceu essa semana. Se você está em pecado, irmão, peça perdão.
mas toma Santa Ceia. Eu não tenho autoridade do céu para dizer que você não pode tomar Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, porque se você comer e beber, é para a tua própria condenação. É você e Deus. Eu sou apenas um mordomo. É igual a apresentação de criança. A criança é de quem? É do pai ou da mãe? É do pai ou é do pastor? É do pastor. É do pastor. É do pai? Quem é responsabilidade? Quem é o responsável para ensinar o menino no caminho que deve andar? É o pai ou o pastor? É o pai. Se o menino pegar uma adolescência, quem tem autoridade para puxar a orelha e dar umas ralhadinhas? É o pai ou o pastor? E nós damos para o pastor. Irmão, eu vou dar o filho dos outros para apresentar. Mas pastor, Jesus foi apresentado no templo. Sim, Jesus não tinha morrido na cruz ainda, era tempo da lei. Então no tempo da lei quem apresentava era o sacerdote. Mas quando Jesus está na cruz, quem que vira sacerdote agora? Você. Você é o sacerdote da casa e quer botar nas minhas mãos. Não, o filho é teu. O meu papel como pastor, ele falou, pega no teu colo. A religião até essa honra tira de você. Você tem que apresentar, Senhor, eu te apresento aqui o meu filho. E eu faço a oração, você repete. E até isso a religião roubou de nós. Pastor que nunca viu meu filho, vai ficar só 2 anos na congregação, vai apresentar. Só que eles estão arrumando para a cabeça dele mesmo, porque naquele dia o Senhor vai falar: João Pedro, Senhor, eu não conheço. Não, tu conhece porque foi tu que apresentou. Senhor, não, no altar você fez uma aliança, você apresentou João Pedro, que era filho de fulano e fulano. Não sei, mas eu só apresentei. Por isso mesmo, a responsabilidade da fé dessa criança. Isso. E agora, irmão? O meu povo perece por falta de conhecimento. Obrigado. Só conhecimento não te leva a nada. Você tem que sabedoria só para você entender o que você está fazendo. É por isso que toda a Santa Ceia eu explico de novo, para que não haja dúvida. Se você está arrependido dos teus pecados, você vai tomar Santa Ceia hoje. Eu não quero saber qual é o pecado. É você e Deus. Depois a Bíblia diz que aquele que confessa deixa de fazer misericórdia. Depois ele confessa. Mas agora é com Deus, você e Deus. Você que vai cear. Se coloque de pé. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu quero consagrar, Senhor, o alimento. Eu quero consagrar o sangue, Senhor, da nova aliança. Pai, em nome de Jesus, consagramos a Ti o pão, o corpo, Senhor. E nós estamos nessa noite discernindo o corpo. Nós entendemos o que é o corpo, Senhor. E sabemos por que nós estamos comendo e bebendo, que esse é o nosso culto racional, é entender o que estamos fazendo. Senhor, abençoa, Senhor, e consagra esse alimento, Senhor, para que nós possamos, Senhor, comer e beber da Tua nova aliança, e venha santificar, Senhor, o nosso corpo, e venha remir o nosso corpo de todo pecado, de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pelas nossas iniquidades, nós pedimos perdão, Senhor, por todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nos dá sabedoria e nos dá graça da Tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos caminhar em unidade, em comunhão, Senhor, uns para com os outros, Senhor, porque a igreja sem união, Senhor, e sem comunhão não é igreja, é só um grupo de pessoas, Senhor, numa sala. Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de confusão, todo espírito de seta do maligno, todo espírito de enfermidade, Senhor, que venha deturpar, que venha tentar, Senhor, parar o Teu filho na fé, parar a Tua filha na fé, venha cair por terra hoje, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que o Teu filho e a Tua filha, que for agora nesse momento, está sendo, Senhor, está sendo liberta de toda acusação do mal, de toda acusação do inimigo, dos maus dos seus pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Teu sangue. Já vai estar ligado. Nada assim. Só mesmo. A luta está grande. Só que
você precisa se posicionar um pouquinho mais. Grandes são as lutas, mas é porque tem chamado. Deus já falou com você. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor disse que se tu se posicionar, tu se alinhar com o céu, conta os dias. Eu vejo correntes à tua volta sendo quebrada. Está sendo quebrado algo. Tu nem sabe, mas alguém muito próximo de ti, muito próximo, tramou algo contra você. Espírito de confusão. E eu não posso dizer se foi pago ou não, porque às vezes só o espírito de inveja tem o mesmo peso da feitiçaria. Mas alguma coisa que está na tua casa, por isso que tu não tem paz, por isso que muitas vezes você não consegue dormir, porque não tem ansiedade, e por isso que a vida financeira fica toda amarrada. Então alguma coisa entrou lá. Ora a Deus e Deus vai te mostrar o que. Mas hoje, só por tu falar com Deus por pensamento, sentadinho aí, o alto estava aí falando com ele, foi quebrado hoje milhões de você. Mas tinha algo que estava te prendendo até hoje, mas a partir de hoje não te prende mais. O Senhor manda dizer: você está liberta no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória, Deus de glória. Júnior, faz assim, Júnior. Catherine, em cima da mão do Júnior. O Senhor manda dizer que Ele abriu o entendimento de vocês. E essa semana foi uma semana assim que vocês conversaram muito. Conversaram muito, assim, cara. Foi assim que eu aprendi. E Deus tem falado de perto nessa semana com vocês. O Senhor disse assim, ó, que hoje, não sei como, é Ele que vai se responsabilizar, mas hoje está nascendo e Deus está colocando na mão de vocês ministério. Não tem para onde correr, vai ter que cuidar de gente. Hoje o Senhor está dando a vocês e vai começar a investir em vocês. Estuda, busca, leia a Bíblia, ore junto, leva a Bíblia dentro daquela máquina lá. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, bota o fundo do ouvido novo, bota, vamos em pregação, se alimenta. Quando eu falei muito atrás, daqui a 5 anos a gente conversa, eu estava brincando, quando eu vou para fora. Deus tem pressa, porque Ele está voltando e tem almas que Deus vai colocar na mão de vocês. Se prepara, fecha assim, porque o Senhor dá, não deixa o diabo roubar. Aleluia, irmão. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, abençoa, Senhor, o alimento que a gente vai estar agora comendo, se confraternizando. Pai, leva-nos em segurança para nossas casas, Pai. Em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada da Tua presença, continua se revelando a nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Com o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Juntos somos mais fortes. Irmão, não sai se não chega no teu irmão ali, ó. Faz aqui que nós vamos orar.